Fala, galera intensiva. Meu nome é Ivens. Sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 154. No Sunday Paper de hoje, a gente vai ver a associação entre o desfecho dias vivo em casa em 90 dias, e daqui a pouco eu explico o que é isso, e a funcionalidade e a sobrevivência a longo prazo, tá? Mas antes, já deixa aquele joinha, não esquece de clicar na setinha aqui embaixo para compartilhar o vídeo lá naqueles seus grupos, e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, ou convidar aí sua galera para se inscrever junto. Então, ó, o artigo de hoje foi publicado recentemente na JAMA Network Open, que tem um fator de impacto de 13,37, né? Essa revista é uma das que fazem parte lá daquela gama de revistas que o JAMA tem, né? Não é a JAMA principal, é um daqueles bracinhos lá da JAMA, mas você vê que o fator de impacto, né, é super alto também. Bom, a gente está sempre no nosso contexto basicamente de doença crítica. Como a gente sempre fala nos nossos vídeos, a doença crítica ela tem um impacto na funcionalidade e na qualidade de vida dos pacientes. Pacientes que passam pela UTI tendem a perder funcionalidade e qualidade de vida, por isso que a gente deve sempre abordar eles de forma precoce dentro da UTI e acompanhar esses pacientes a longo prazo, depois da internação. Então, entender, evitar esses impactos na funcionalidade do paciente, na qualidade de vida, deve ser tão importante quanto a sobrevivência. O que quer dizer isso? Que não adianta só manter o doente vivo, é mantê-lo vivo e bem, né? Da onde vem essa frase aqui, por exemplo, né, que evitar esses impactos de funcionalidade e qualidade de vida é tão importante quanto a sobrevivência? Vem de estudos com os pacientes mesmos. Eles falam isso. Tem paciente que fala que preferia ter morrido do que viver igual ele está vivendo agora, com o impacto tamanho que ele tem na qualidade de vida dele. Então a gente precisa prestar mais atenção nisso. Só sair vivo da UTI não é o suficiente. Então, essas avaliações, né, os desfechos que a gente avalia ali na UTI, eles têm que refletir tanto a sobrevivência quanto a sobrevida, né? Ou seja, se o paciente vai sair vivo e como esse paciente vai sair vivo. Por isso que vem esse desfecho, né, de dias vivo em casa, que quer dizer o quê, né? Que ele saiu vivo da UTI e como ele está em casa, né? Porque pacientes que não estão funcionais, provavelmente eles não estão em casa. Isso para o Brasil não funciona muito bem, mas para a maioria dos países eles têm hospitais secundários de internação para esses doentes que têm algum problema funcional, cognitivo, de saúde mental, antes de chegar em casa. Né? Então, assim, dias vivo em casa é um desfecho importante porque ele é um desfecho centrado no paciente. Do ponto de vista dos estudos, ele é um desfecho objetivo e é mais fácil de ser avaliado. Por quê? Porque você pega isso do próprio prontuário eletrônico do paciente, por exemplo, é possível calcular esses dias vivo em casa. Então, é muito mais fácil você fazer isso do que você chamar o paciente todo mês ou a cada 3 meses para você fazer uma avaliação funcional com ele, por exemplo. E do ponto de vista do paciente, é uma medida mais significante da eficácia da intervenção do que o tempo de ventilação ou disfunção de órgãos. O que quer dizer isso? Quando eu falo ao meu paciente, ó, o senhor fica menos tempo em ventilação, talvez ele não entenda o que é isso, mas ele entende o que é estar vivo e estar em casa vivendo a vida dele. Então, o objetivo desse estudo aqui foi estabelecer se o desfecho, né, dias vivo em casa no dia 90, está associado à sobrevida a longo prazo e aos resultados funcionais de pacientes que passaram por ventilação mecânica. Então, eles pegaram pacientes críticos que tinham mais de 16 anos e que ficaram mais de 7 dias em ventilação mecânica, ou seja, pacientes que têm uma internação, uma ventilação prolongada, um impacto grande provavelmente. Os desfechos que eles avaliaram foi a funcionalidade com a MIF, né, a medida de dependência funcional, que não é lá uma boa escala para a gente fazer isso, mas foi o que eles utilizaram. Teste de caminhada de 6 minutos, MRC e SF36, a parte da capacidade física, né? E aqui veja, eles usaram a MIF por quê? Porque eles avaliaram os pacientes fora da UTI, né, já a longo prazo, né, 3, 6 e 12 meses. Que é justamente o que está aqui, né, nos time points, que os pacientes foram avaliados em 3, 6 e 12 meses, por isso a possibilidade de usar a MIF. Esse estudo ele foi uma análise secundária do estudo Recover, tá? Que é um estudo lá de 2016, um estudo prospectivo de corte realizado em 10 UTIs no Canadá. Então aqui a gente vê o fluxo, né, do estudo, 2.600 pacientes avaliados, 1.000 tinham elegibilidade, 534 foram incluídos no estudo e 463 fizeram parte, então, da baseline, né, da corte de baseline, né, a corte base do estudo. 292 foram incluídos nesse follow-up de 3, 6 e 12 meses. Então, o que é esse desfecho de dias vivo em casa? Então, dias vivo em casa, né,
Days Alive at Home e 90, porque eles querem ver nos 90 primeiros dias, né, depois da internação, o que que é? É você pegar 90, parte do quanto tempo você quer, 90 dias, e você subtrai desses 90 dias o tempo que seu paciente ficou internado, o tempo que esse paciente ficou reinternado, ou seja, se ele foi de alta e voltou para a internação, você também subtrai esses dias, e o tempo que ele ficou internado em algum hospital secundário, aí, né, os hospitais de longo prazo, aí, aqueles hospitais para reabilitação, hospitais especializados em cuidados de enfermagem, cuidados neurológicos, são hospitais que a gente tem muito pouco aqui no Brasil. Então você pega do tempo total, que são 90 dias, tira o tempo que ele ficou internado, o tempo que ele ficou reinternado e o tempo que ele ficou em outros hospitais, outras instituições que não a casa dele. Então você vai saber quantos dias ele estava vivo e em casa nesses 90 primeiros dias pós-internação. Tá? Então é esse desfecho. E isso mostra se o paciente estava vivo e como ele estava vivo. E aí eles compararam, né, esse desfecho de vivo e em casa. Eles criaram três tercios, é uma palavra estranha, né, em português. Eles criaram 3 terços. Eles dividiram esse grupo, né, de 100% dos pacientes em 3 grupos. Um grupo que teve um grande impacto nesses dias em casa, ou seja, eles não ficaram, né, dá como resultado realmente zero, que são pacientes ou que morreram ou que estavam ainda internados depois de 90 dias. Um grupo mediano, que ficaram aí aproximadamente um mês vivos em casa, e um grupo que ficou ali aproximadamente 2 meses vivo em casa dos 90 dias possíveis, tá? Com relação à independência funcional, a gente vê que o grupo, né, que é o primeiro terço, aquele que teve menos dias em casa e vivo, é o que tem maior impacto na funcionalidade. Então, realmente, esse grupo que fica menos tempo vivo, menos tempo em casa, é o grupo que apresenta pior desempenho funcional. Ele é o que tem maior impacto na funcionalidade. Ficou muito tempo internado, ele ficou pouco tempo em casa, ele está se recuperando em algum hospital ainda, então ele tem um maior impacto na funcionalidade. Com relação ao SF36, né, do componente físico, mostra a mesma coisa. Esse grupo que ficou menos tempo vivo em casa é o grupo que tem maior impacto no componente físico do SF36. A gente vê que no terço que teve o menor, né, que teve o menor impacto, que teve o maior tempo em casa e vivo, que tem o melhor desempenho funcional. Os 3 grupos vão se recuperando ao longo do tempo, né, 3, 6 e 12 meses, mas veja que o impacto nos terços ele é semelhante apesar do passar do tempo. O terço que tem o pior DAH tem a pior funcionalidade ao longo dos 12 meses comparado ao grupo que teve o melhor DAH. Então, quando a gente olha aqui, né, para os desfechos, comparando aqui, ó, o DAH do primeiro tercio, ó, 0 dias em casa e vivo, do tercio 2, 30 dias em casa vivo, por isso que eu falei em torno de um mês, e do terceiro terço aqui, ó, 65 dias em casa e vivo, por isso que eu falei em torno de 2 meses. E a gente vê aqui, ó, o impacto com relação à funcionalidade medida aqui pela MIF, a gente vê que o grupo do tercio 1 é o que tem os piores resultados na MIF, é o que tem os piores resultados no MRC, é o que tem os piores resultados no teste de caminhada de 6 minutos e os piores resultados no SF36. Na parte de é, na parte de saúde mental, aqui não teve diferenças. Na depressão também não teve diferença e teve diferença na mortalidade depois de um ano. Esses pacientes que têm o menor tempo em casa e vivo são os pacientes que morrem mais, ó, 11% versus só 1% daqueles que passaram mais tempo em casa e vivo. Então, isso mostra que esse desfecho, né, que a gente fala que é um desfecho composto, que é o dias vivo e dias vivo em casa, ele mostra para a gente o impacto na funcionalidade e o impacto na qualidade de vida. Então, aqui a gente vê também, ó, a curva da sobrevida e os caras do primeiro terço, né, os que tiveram maior impacto, menos tempo em casa e vivo, tem a mortalidade, ó, muito maior, né, mais de 20% maior. E aí a conclusão é que o DH90 foi associado com estado funcional a longo prazo e a sobrevivência à doença crítica, legal, que foi isso que a gente viu nos resultados até agora. E daí, para que serve isso, né? Então eles falam aqui, ó, que dada a sua facilidade comparativa, ele representa um desfecho centrado no paciente que pode ser útil em futuros estudos em cuidados intensivos. Ou seja, como é muito difícil acompanhar um paciente durante 12 meses, trazendo ele para fazer reavaliações da funcionalidade,
pegar um desfecho como Dias Vivo em Casa, que eu pego do próprio prontuário eletrônico, torna muito mais fácil acompanhar a longo prazo esses pacientes e entender o que está acontecendo com eles, tá? Basicamente é esse o recado desse estudo. Então, não esquece de deixar aquele joinha, de clicar na setinha aqui embaixo para compartilhar esse vídeo com a galera e comentar. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Até lá!